E em Belém, o presidente Lula afirmou que, se for preciso, vai ligar mais uma vez para Donald Trump sobre os debates das tarifas, o tarifaço. O repórter Matheus Dias chegando com os detalhes aqui. Algum prazo para essa nova conversa, se é que efetivamente essa conversa vai ocorrer? Bem-vindo, Matheus. Boa noite. Oi, Tiago. Boa noite para você, boa noite a quem nos acompanha. Há prazo sim, o prazo estipulado por Lula é o fim da COP30, no dia 21 de novembro. Lula, então, disse que agora que estamos a 6 dias da COP, o início da COP marcado para o dia 10 de novembro, ele disse que vai ser a melhor COP de todos os tempos, promete que o Brasil vai mostrar para o mundo que a Petrobras é uma empresa muito séria e que uma das prioridades do país aqui é realmente a energia limpa, a transição energética. Mas mesmo com todos esses assuntos, Lula não se esquiva da relação comercial com Donald Trump e hoje voltou a falar sobre como os efeitos do tarifaço ainda são sentidos e como é uma prioridade para o governo reverter este tarifaço imposto. E que se até o fim da COP, que acontece, como disse, no dia 21 de novembro, até o dia 21 de novembro, se até o fim da COP o tarifaço não tiver sido revertido, Lula prometeu ligar para Trump novamente. Vamos ouvir. Então é o seguinte, o interesse é meu de negociar. Então, ao terminar a COP, se não tiver tido a reunião, eu não terei nenhum problema de ligar para o presidente Trump, não terei nenhum problema de ir a Washington, não terei nenhum problema de ir a Nova York e espero que ele não tenha nenhum problema de vir ao Brasil. Nós somos as duas maiores democracias do mundo ocidental. E, portanto, quanto mais respeito a gente se tratar, quanto mais cordialidade a gente passar para o mundo, será melhor para os Estados Unidos e melhor para o Brasil. Pois é, o presidente Lula também disse que as negociações com os Estados Unidos só vão começar depois que Trump retirar o tarifaço imposto sobre as exportações brasileiras e também retirar as sanções impostas sobre os ministros do STF, que, segundo Lula, todas essas sanções, essas imposições foram colocadas ao Brasil por meio de uma inverdade. Ele disse isso ao se referir à suposta perseguição a Jair Bolsonaro aqui em solo brasileiro. Lula disse que já havia conversado com Trump na Malásia e que entende a taxação a alguns países. Lula mesmo disse que já taxou outros países em relação a compras e vendas de produtos, mas que essa taxação deve respeitar os limites da Organização Mundial do Comércio, prefixados em 35%. Trump já havia extrapolado esses limites, colocando umas sanções de 50% nas exportações brasileiras. Lula disse ainda que Geraldo Alckmin, vice-presidente, e os ministros Fernando Haddad e Mauro Vieira estão prontos para que as negociações comecem e esperam que elas se iniciem na semana que vem em um possível encontro com autoridades norte-americanas, viu, Tiago? Eles querem se reunir com a equipe econômica nos Estados Unidos e talvez, então, só depois da COP30, essa nova ligação entre Lula e Donald Trump. Matheus Dias, daqui a pouquinho você volta, Cristiano Vilela e Nelson Kobayashi. Começo agora por você, Vilela. Bom, essa situação continua, no caso do Brasil, em relação aos Estados Unidos, em compasso de espera, né? Não tem o que fazer. O próprio presidente foi provocado por um jornalista sobre esse assunto. Ele falou, se precisar eu ligo de novo. Agora, é a diplomacia que está trabalhando pelas beiradas. Não tem o que fazer muito, né, Vilela? Exatamente. E, Tiago, a verdade é que a demora ocorreu para acontecer essa reunião que tivemos recentemente entre Lula e Donald Trump. Agora, a partir do momento que esse encontro já teve, em que as negociações passaram a avançar, é importante que haja uma discussão técnica. Não tenho dúvida de que as diplomacias estão dialogando, debatendo, trocando informações, trocando minutas, propostas comerciais. Agora, isso não se resolve de um dia para o outro. Nesse sentido, o governo brasileiro age com correção à medida que dá um tempo, dá um prazo para que isso aconteça e caso, daqui um tempo, caso após a COP30, por exemplo, nada venha efetivamente a se concretizar, o presidente da República pode marcar uma nova agenda nos Estados Unidos, no Brasil, tentar promover outros elementos para que haja um alinhamento o quanto antes. Eu vejo que nesse sentido age com correção, por mais que tenha havido uma série de equívocos num primeiro momento, me parece que agora esse ponto está nos trilhos novamente. Há alguma impressão, Kobayashi, de que um acerto final está mais distante ou é normal que a diplomacia esteja seguindo com os debates?
E há uma impressão de que o acerto final esteja mais distante, Thiago, justamente pelo acordo que depois foi realizado entre os Estados Unidos e a China, em se tratando de um dos elementos que poderia estar na mesa de negociações entre Brasil e Estados Unidos, que são justamente o acesso aos minerais raros. Enfim, aparentemente o Brasil perdeu o time, ficou retardatário nessa história, né? Se tivesse se adiantado, se tivesse estabelecido um primeiro contato, tão logo as tarifas foram anunciadas, talvez a gente chegasse antes da China, porque agora que os Estados Unidos já fizeram esse acordo com a potência que é a China, o acordo com o Brasil se torna de menor relevância, principalmente no acesso a esses materiais que são extremamente importantes como matéria-prima da fabricação de muitos componentes necessários à tecnologia americana. E, do outro lado, pela parte do Brasil, como exigindo já a suspensão das tarifas e da aplicação da lei Magnitsky de imediato, só para começar a série de negociações, é um pedido muito ousado do Brasil que dificilmente será aceito. Se essa for a condição, isso dificulta muito o avanço nas negociações com os Estados Unidos, porque o Brasil está pedindo praticamente tudo já de início, só para começar a conversar. Eu acho muito difícil que o presidente americano ceda a esse pedido do presidente Lula.